Olá, Silverino, tudo bem? Estamos juntos novamente. Você viaja bastante, mas eu consigo pegar você de vez em quando. Agora estamos no Impacto em São João Batista do Glória, distribuindo aqui folhetos e Caminhos a Cristo e grande controvérsia. E temos um assunto quente hoje, delicado, mas que justo por causa disso deve ser esclarecido, e é a questão do batismo. A questão da autoridade aí, e tem um texto bíblico que nós gostaríamos de ler que lança luz sobre esse assunto, não é? Uhum. É um prazer novamente estar aqui com os nossos queridos amigos. Eu gostaria de ler com vocês o livro de João, capítulo 4, o encontro, a entrevista de Jesus com a mulher samaritana, o versículo 23, que diz: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem." Ou seja, a mulher tinha perguntado em qual dos montes deve adorar, qual que é o certo, os judeus, samaritanos, porque os samaritanos também eram pseudo-judeus, né? Como é que era a situação ali, o contexto? Porque os samaritanos, na verdade, eram israelitas paganizados. Quando em 931, 1 Reis 12, houve a divisão das 12 tribos, 10 tribos permaneceram em Samaria e se misturaram com pagãos, e as outras duas tribos constituíram o Reino do Sul, Jerusalém. Então essas tribos do norte envolveram-se com pagãos, se paganizaram e se tornaram os samaritanos. Daí a briga entre judeus e samaritanos, e por isso que a mulher samaritana disse: "O nosso pai Jacó disse que deveríamos adorar aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém." Então ela mesma reconhecia que Jacó era pai deles também. Ou seja, os dois grupos reclamavam para si esta autoridade eclesiástica e de Deus, divina. E então, como é que isso pode lançar luz sobre a questão do batismo? Porque Jesus falou para ela abertamente: olha, eu sou o Messias, e também falou abertamente: a salvação vem dos judeus. E Jesus falou: mas vem a hora e agora é em que isso vai acabar tudo. Como é que é isso? É porque, na verdade, ali Jesus estava lançando ecos do ano 34, em que a porta da graça se fecharia para a nação judia, a qual seria destruída tempo mais tarde, no ano 70, e que, na verdade, Deus estaria mais preocupado agora com a qualidade do adorador do que o local em que este adorador prestaria adoração. E é interessante notar que Jesus não foi um rabi formado, ele não estudou na escola dos profetas, tampouco João Batista, eles eram leigos, para assim dizer, marceneiro, carpinteiro no caso, e João Batista também não era profissional na área, os pescadores todos, mas eles reconheciam a autoridade eclesiástica constituída, mesmo que iriam matar Jesus, ele sabia, mas mesmo assim ele falou que a salvação vem dos judeus até o ano 34, no caso, né? Quando Deus rejeitaria o judaísmo e adotaria como seu representante o cristianismo. E ainda salientando alguns aspectos de João Batista não ser erudito ou um teólogo, e Jesus também, a irmã White, no Grande Conflito, na página 171, diz assim: para operar a reforma da sua igreja, vê-se-á que Deus usa sempre o mesmo recurso. Passa por alto os grandes homens e sábios e usa simples pescadores. E Jesus reconheceu a autoridade do Sinédrio, falando: você que foi curado, vai lá e apresenta-te perante eles para testemunho. Jesus mesmo foi excluído da igreja, por assim dizer, ele foi expulso da sinagoga em Nazaré, o cego também, mas ele continuou. Ele nunca falou: olha, agora o Sinédrio se apostatou, agora é uma nova dispensação. Não, ele nunca tomou sobre si e esperou pacientemente até que Deus quisesse mudar a dispensação. Eu gostaria de ler um texto da senhora White sobre a autoridade do Sinédrio, por assim dizer, das linhas regulares da igreja organizada. Ela fala assim, agora já nos nossos tempos: vez após outra os homens têm dito: a voz da associação geral é a voz de Deus, por isso tudo precisa ser submetido à associação. A associação tem que permitir ou restringir as várias linhas da obra. Aí a senhora White comenta, continua aqui: da forma como as coisas me foram apresentadas, há um estreito leque, e dentro desse estreito leque, ao qual todas as aberturas estão barradas, estão aqueles que querem exercer a autoridade de mão pesada. Em inglês, kingly power. Mas o trabalho levado avante por todo o campo pede um procedimento inteiramente diferente. Há a necessidade de se lançar um fundamento inteiramente diferente do fundamento que tem sido lançado no passado. Já ouvimos muito de tudo andar nas linhas regulares.
Quando vermos que as linhas regulares estão purificadas e refinadas e que levam o sinete do Deus do céu, então será tempo de endossar essas linhas. Mas quando vemos que mensagem após mensagem dada por Deus, no caso aqui pós-Minneapolis, um pouco depois de Minneapolis, foi recebida e aceitada, mas nenhuma mudança foi feita, no caso aqui hoje é pior, porque hoje nem se aceita a verdade presente, né, as verdades incisivas. Lá no caso pós-Minneapolis, havia pelo menos o assentimento mental, eles falavam não, sim, mas na verdade não praticavam. Então, sabemos que novo poder precisa ser trazido às linhas regulares. A administração das linhas regulares precisa ser inteiramente mudada, reorganizada. Isso aí realmente é um tapa na cara da teoria de que diz que em 1901 tudo melhorou, né? 13 anos de crise, de Olson diz que foi 13 anos de crise até 1901 e a partir daí só vitória. Começou a expandir, as divisões foram organizadas, mas isso aqui foi escrito em 1903. É bem interessante notar. Mas o fato aqui, Severino, é que comenta sobre as linhas regulares e irregulares. O que viria a ser isto? Falando sobre a autoridade da associação, que é a IASE oficial, a organização, sendo linha regular. Então, na verdade, quando a irmã White começou a falar sobre linha regular e irregular, foi justamente quando podemos dizer que surgiu o primeiro trabalho em vias de linha irregular, que foi o próprio trabalho do filho dela, Edson White, com o Estrela da Manhã. O Estrela da Manhã era um navio que subia e descia o Mississippi, especialmente trabalhando pelos negros, um ministério este que era negligenciado pela linha regular ou pela igreja denominacional, a IASE oficial. Ou seja, ele não foi lá pedir permissão, ele foi lá e fez a obra que precisava ser feita. Ele viu a necessidade e começou a trabalhar. E quando ela se referiu a linhas regulares, esta foi a primeira experiência que ela utilizou para dizer, isto aqui é linha irregular. Entendi. A linha regular, os trabalhos denominacionais e as linhas regulares, o trabalho denominacional e as linhas irregulares, leigos, que constituem os seus ministérios, que trabalham para suprir uma necessidade ou para fazer aquilo que o braço denominacional não alcança ou negligencia fazer. Parece que Colin Standish menciona alguma coisa nessa direção, né? Sim, por exemplo, no Brasil, eu poderia citar o IEST. Para mim foi um exemplo perfeito de uma linha irregular que cumpria perfeitamente o seu propósito, cobrindo uma lacuna deixado pela obra regular ou a igreja denominacional. E até me recordo, um dia mesmo no IEST, um congresso que o pastor Standish fez, Colin Standish, ele falou assim que jamais a linha regular e a linha irregular deveriam estar juntas. Deus levantou a ambas, mas cada uma deveria atuar na sua legítima esfera. Por que existe a linha regular? Para cumprir de maneira plena as ordens de Deus. Agora então, se a linha regular deveria fazer isso, por que tem o surgimento da linha irregular? Justamente a linha irregular é para suprir alguma deficiência da linha regular ou fazer alguma coisa que a linha regular não tem condições por vários motivos de fazer. Agora o fato é que linha regular e irregular não devem estar juntas, porque senão a linha regular vai acabar neutralizando a linha irregular, e foi o que aconteceu, por exemplo, na experiência do IEST. Houve uma intenção de unir linha regular e irregular, e a linha regular acabou deixando de existir por isso. Ou seja, infelizmente, o IEST não atendeu ao apelo de Colin Standish e se harmonizou e se neutralizou, perdeu a sua relevância e acabou, né? E nós vemos, infelizmente, muitos ministérios leigos que começam bem, começam com vigor assim, e depois se harmoniza, é papo com a igreja, não fala isso, melhor evitar esse assunto, e acaba perdendo. O próprio Madison. Madison começou bem, inclusive começou como linha irregular. A senhora White endossou, prestigiou Madison com a sua presença na comissão. Ela nunca tinha feito parte de uma comissão administrativa de nenhuma instituição, nem Loma Linda, ali Elms Haven, lá na Austrália, Battle Creek, nunca fez parte, mas desta vez ele escolheu fazer parte para prestigiar, mas acabou também se harmonizando, no caso, com as entidades educacionais e assim por diante. Agora, a questão a ser salientada é que não é intuito de Deus que a linha regular e a irregular comecem a lutar entre si. A obra de sustento próprio e a igreja
não é objetivo de Deus que aconteça luta entre essas duas vertentes, porque na verdade essas duas vertentes deveriam respeitar o diâmetro do trabalho do outro, apoiarem-se uns aos outros, porque afinal o dono da vinha é o mesmo. Nós trabalhamos na mesma vinha, tanto linha regular quanto a linha irregular. Então não é da vontade de Deus que haja conflitos. Exato. Nos dias de Madison, por exemplo, a igreja tentou impedir o avanço de Madison. Sandra e McGann sofreram muita perseguição, e a irmã White chegou a dizer para a igreja no sul, falou: olha, vocês não só deveriam dar apoio moral para eles, como deveria patrocinar a obra deles. Exato. Pois a linha irregular também é um movimento que Deus sancionou. Ou seja, deveria até dar dinheiro, a igreja deveria dar dinheiro, meios para as entidades irregulares estarem agindo, mas infelizmente justo o contrário que acontece. No exército existem os generais, a linha regular da frente, mas também tem os espiões, forças especiais que estão lá no campo, talvez não tão reconhecidos, às vezes até parecem adversários, né, disfarçados, mas têm o seu papel. E falando em generais, a senhora White fala assim, ó, os dirigentes da causa de Deus, como sábios generais, ó, aqui, ó, devem delinear planos para fazer movimentos de avanço ao longo de toda a linha, ou seja, tanto da parte irregular como da parte regular. Em seus planos devem dar atenção especial à obra que os leigos devem fazer. Aqui, mais uma vez, está apelando aos pastores para fazer planos para os leigos, para dar margem para eles, dar meios, recursos para eles. E então, sim, vem o texto que é muito usado na harmonização, falando que a obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e mulheres que constituem a igreja, ou seja, os leigos, concorram ao trabalho e unam seus esforços aos dos pastores. Mas a condição é que haja primeiro esse estender da mão da igreja, esse parar de lutar contra da igreja, para que a minoria possa também abrir as mãos e a mente, né? Vamos ver agora sobre a jurisdição, papel, essa questão da linha irregular e irregular, e entrando no ponto do batismo, que é o título do vídeo. A Senna White tem um texto que foi descoberto só em 2015, Severino, que foi agora recém-publicado, e que lança luz perfeita e clara sobre o assunto. Um leigo pode batizar, ou seja, uma linha irregular, um membro da linha irregular, da força especial, pode assumir o papel da linha regular, assim como no caso do batismo. A Senna White fala assim, ó, outra coisa que desejo te dizer é que da luz como a mim foi dada, sei que tem sido um grande erro que homens saiam, sabendo-se que eles são filhos de Deus, como o irmão Tay fez indo para Pitcairn, que foi uma ilha no Pacífico, o qual foi como missionário para fazer a obra, mas que não se sentiu na liberdade de batizar porque ele não tinha sido ordenado, ou seja, tinha um leigo lá, evangelista, obreiro, que estava evangelizando, mas ele não podia batizar porque não tinha um pastor. E não pode batizar porque o pastor está longe e tal. O que a Senna White comenta? Quando homens saem pelo senso do peso da obra para trazer almas para a verdade, tais homens são ordenados de Deus, mesmo que eles nunca tenham o toque da cerimônia de ordenação. Olha, dizer que eles não batizarão quando não há alguém é errado. Se tem um ministro ao alcance, certo, então eles podem buscar um ministro ordenado para fazer o batismo. Mas quando o Senhor opera com um homem para trazer uma alma aqui e ali, não se sabendo quando virá a oportunidade para que essa alma seja batizada, por que não poderia ser questionada esta matéria? Ele deve batizar essas almas. Esta é exatamente a obra descrita nas Escrituras. Ao escrever sobre a vida de Cristo em relação a esses crentes dispersos, e como por causa da perseguição eles foram por toda parte pregando a palavra de Deus, eles foram pregando por toda parte, e à medida que almas surgiam, elas eram batizadas. Filipe não era um ministro ordenado. Mas quando o eunuco iniciou a indagar sobre esta matéria, Filipe abriu-lhe a palavra, e então o que aconteceu? O eunuco disse, o que me impede de ser batizado? E com toda certeza, o que impedia? Não foi considerado que qualquer coisa impediu, e Filipe desceu e o batizou. Ou seja, é lícito tecnicamente um leigo batizar, mas qual foi o conselho de Ellen White aqui? Isso vai ser inteiramente determinado pelas circunstâncias. Ou seja, é lícito, mas ficou bem evidente no texto que este não é o plano A.
Ou seja, não é o ideal. O ideal é que seja realizado por um ministro ordenado, mas agora, salvo em circunstâncias como a mencionada e como é muito comum acontecer, por exemplo, na África, a gente tem um trabalho agora na África, então a gente fica sabendo de muitas histórias, onde não se tem realmente condições de se ter um ministro ordenado para poder se realizar um batismo. Nessas condições, Deus aprovaria um leigo. Agora também entra outro ponto, né? Ainda que seja um leigo, a pessoa tem que ter um mínimo de critério ou bom senso para saber qual leigo poderia ou não realizar um batismo, né? Senão realmente iria ser uma grande bagunça. Exato, ou seja, um bom senso iria ali guiar essa questão e então se aplicaria numa emergência. Ela faz a ressalva de que quando há ministros ordenados à disposição, então que se chame um ministro ordenado, mas quando não há, então seria lícito. O que definiria uma emergência? Nós temos aqui o caso, por exemplo, de se você desse um estudo bíblico para um vizinho seu aqui da roça, essa pessoa queria ser batizada, mas o pastor local diz não. Esse aqui foi evangelizado por um dissidente, na visão dele, que seria você, e não vou batizar. Seria essa uma emergência, então, que você poderia batizar? O que definiria emergência? Eu não consideraria isso uma emergência. Por quê? Porque se eu batizo uma pessoa dessa, para onde eu vou enviá-la depois? Então, eu acredito que seria mais em outro aspecto, porque no Brasil, infelizmente, isso não é o ideal, não é o que Deus aprova, mas existem lugares que têm igrejas. Além da igreja adventista, tem pessoas que juntam grupos e formam novas igrejas. Mas nós sabemos que isso não é a vontade de Deus. Nós não devemos abrir por aí grupos, igrejas, ainda que coloque outro nome. Mas como no Brasil não existe essa prática, se eu decido batizar uma pessoa, para onde eu vou levá-la então? Exato. Não tem para onde levar. Então, se no meu distrito eu não consigo alguém para batizá-la, eu pediria a pessoa para correr atrás de outro distrito. Enfim, no Rio de Janeiro nós demos estudo a uma pessoa e ele lidou com esse problema. Não quiseram batizar ele e ele mais ou menos correu atrás durante 1 ano até que Deus abriu as portas e ele pôde ser batizado na igreja e ser membro regular da igreja adventista. Ok. No final do vídeo nós vamos ainda falar sobre a questão se a igreja de Deus está em apostasia, o que definiria a igreja estar em apostasia ou ter apostasia dentro. Mas antes disso, vamos abrir rapidamente a Bíblia mais uma vez, no cenário de Davi e Saul. Davi já estava ungido por Samuel, mas Saul, que também foi ungido, estava no poder, estava na coroa. Davi decidiu não levantar a mão e esperar pacientemente até que o Senhor determinasse quando que Saul iria sair do trono. Ele esperou até que Deus mexesse a situação, a dispensação. Mas teve uma situação de emergência em que Davi precisou comer do pão da proposição. Fala um pouquinho dessa história aqui, Silverino, por favor. Essa história é quando Davi estava fugindo de Saul e ele foi justamente para onde estava o templo, onde Aimeleque era o sumo sacerdote e já estavam há dias sem comer. E aí chegaram até o santuário e aí falaram para Aimeleque que eles tinham necessidade de comer, pois tinham fome. E aí Aimeleque fez uma única exigência, se eles haviam se purificado ou se tinham estado com mulher alguns dias antes. E Davi falou que não, que já tinha dias que eles estavam longe. E então foi permitido a Davi comer o pão sagrado, o pão da proposição, que era exclusivamente para o sacerdote. Ou seja, tecnicamente não lhe era lícito, mas ele ali quebrou, porque Jesus lançou luz sobre isso, falando que Deus se agrada mais de misericórdia do que de juízo. Quebrou a regra para sustentar o princípio. Então, em muitos momentos, Deus vai ter que fazer isso, permitir que uma regra seja quebrada para sustentar um princípio. E foi o que aconteceu aqui na história de Davi e Abimeleque, o pão da preposição. E ele, no caso, você tinha mencionado antes, para ter um bom senso quanto a, não é qualquer pessoa então leiga que vai batizar em caso de emergência. Esse mínimo de bom senso, aqui o sumo sacerdote, ou foi sacerdote, que perguntou para ele, os seus homens estão livres de mulheres, né, de relação sexual? Sim, estão. Então cumpriu assim, um requisito básico, mínimo. Né? Exatamente, exatamente. Se chegar ao ponto de não se existir um ministro ordenado para batizar uma pessoa, deve ser escolhido a pessoa que seja mais consagrada dentro do corpo de crentes
para se realizar esse batismo. Ou seja, pegar aquele que mais qualificado esteja. Ok. E agora muitas pessoas podem ter a dúvida, tá, mas a igreja já realmente tem muitas abominações, tem entrado misticismo, tem entrado coisas ruins, música, teatro. Em que momento que a igreja pode se dizer está apostatada? Tem um paralelo aí na época de Jesus, como é que a gente pode fazer sobre isso? Olha, é muito interessante olhar desse prisma, porque ainda que a igreja judaica tenha crucificado o Filho de Deus, e o desejado diz, e Atos dos Apóstolos 145 também, que quando Jesus disse lá no templo, eis que vossa casa ficará deserta, o Espírito de Deus se afastou do templo para nunca mais voltar. Mas Deus respeitou o tempo profético. Deus não considerou a nação judaica Babilônia, ainda que tivessem cometido os terríveis crimes. Na época de Jesus ainda. Isso, na época de Jesus. Então hoje, olhar para a igreja e ver músicas inapropriadas, comida inapropriada ou prática inapropriada, não é subsídio suficiente para dizer que a igreja está em apostasia. E se a igreja começar a ordenar mulheres, digamos, daqui 5, 10 anos, ou começar a ter coisas muito piores, shows? Bom, já se existe ordenação de mulher, de fato, né? E já se existem shows. Eu diria que isso é apostasia na igreja, não a igreja em apostasia. Porque quando nós olhamos para a irmã White, ela fala assim, corremos o risco de sermos irmãs de Babilônia. Ela nem fala filha, ela fala que corremos o risco de sermos irmãs de Babilônia. Mas agora, o que categoriza Babilônia? A própria irmã White, no Grande Conflito, diz que o vinho de Babilônia, o qual ela tem dado a beber às nações, é um domingo, é um sábado falso, o domingo é a imortalidade da alma. Então, isso constitui, em essência, a igreja caída Babilônia. E enquanto a nível de associação geral não se adotar princípios que de fato são princípios que constituem Babilônia, a igreja não pode ser considerada Babilônia. Ou seja, enquanto não votar com o corpo de membros todos reunidos, a Assembleia Quinquenal, ou seja, 2020, 2025, não votar uma coisa radicalmente fundamental contra esses pilares, né? Exatamente. Se a vinda de Cristo está iminente ou está próxima, se deu tanto destaque a isso, jamais eu deveria considerar isto como a igreja estando em apostasia. Eu acho que seria um exagero muito grande, porque a igreja judaica matou Jesus e ainda assim Deus falou, agora basta. Não, ele esperou o ano 34. Então, por mais que as coisas estejam difíceis hoje dentro da igreja, nós podemos perceber que quando a Assembleia Geral se reúne, isso a cada 5 anos, existe uma sensatez muito grande no que é considerado. Tanto que a ordenação feminina não aconteceu esse ano, né? Na última Assembleia. Então, eu acredito que nós precisamos fazer essa diferença entre a igreja em apostasia e a apostasia na igreja. Apostasia na igreja não quer dizer que a igreja está em apostasia, simplesmente quer dizer que há apostasia na igreja. Assim como há apostasia nos ministérios de sustento próprio, assim como há apostasia em tantos outros segmentos, né, do cristianismo. Amém. E num tempo como esse, enquanto há muitos ruídos ao redor de nós, enquanto há muitas pessoas com anarquia espiritual, querendo chutar o balde, falar, não, essa igreja não mais, olha só o que faz, essas doutrinas erradas, nós estamos aqui para defender a igreja remanescente, o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, tá bom? Então muito obrigado, Silverino, por sua entrevista. E Deus abençoe ao nós ficarmos firmes pelos princípios, mais importante, e o corpo de Deus, que é a sua família aqui na terra. Deus abençoe.